Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod ABC. Eu sou o Lucas Sabelo e, primeiramente, eu quero agradecer a Módulo por dar essa oportunidade a gente. Esse é o nosso último programa. Quero agradecer principalmente ao Alex, ao Henrique e à Leide e ao ABC também por dar essa oportunidade da gente fazer entrevista com essas profissões, conhecer essas pessoas incríveis e ajudar vocês e a nós a decidir certinho nosso futuro. Hoje a gente vai ser entrevista com o Carlos Brasileiro, engenheiro civil, e falar um pouco sobre esse ramo da engenharia. Eu sou a Maria Rita Vieira Eu sou o Lucas Brasileiro. e primeiro a gente queria começar agradecendo a sua presença e perguntar que faculdade você fez, como você escolheu qual você queria que fosse a sua profissão. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a Módulo, tá? Por disponibilizar esse espaço para o Colégio ABC. Achei a ideia fantástica. Desde que me contactaram no final de julho, início de agosto, poder participar, eu tenho assistido algumas entrevistas muito bem feitas e acho que é muito interessante esse trabalho para abrir a, a perspectiva de cada aluno e entender para onde que direciona cada profissão, né? Bom, eu sou engenheiro civil, né? E desde pequeno me encantava andar pelas ruas, ver tudo que a engenharia representava. Eu até falo que a engenharia ela movimenta o mundo, tá? Você sai de carro, é engenharia. Você olha para um lado, é um prédio, é engenharia. As ruas são engenharia. Nós estamos aqui na Módulo, essa aparelhagem toda, engenharia. O seu celular, engenharia. O carro, engenharia. Né? Você vai fazer uma viagem, né? Vai de avião, engenharia. Então sempre me encantou a engenharia. Então, desde pequeno eu pensava em atuar nessa área, tá? E você já tinha claro já tinha claro que queria ser engenheiro civil ou como é que foi essa coisa? Olha, foi aos poucos. Eu tenho muita facilidade com matemática, física. Até é engraçado que eu ouço as pessoas colocarem matemática uma coisa difícil, né? Matemática para mim é um passatempo. Eu me divirto com matemática. Então, assim, foi quase que espontâneo. Eu fui para essa área de engenharia. E gosto muito de Mas, projetos também. Desde pequeno eu desenvolvi alguns projetos, desenhos arquitetônicos. Então, eu fui me moldando para a engenharia civil. entendi. É porque eu pergunto porque a engenharia é muito ampla, né? Sim. E tipo, acaba que eu, por exemplo, quero engenharia. Aham. Acabou que eu peguei meio que um foco, só que acaba que a gente fica muito na dúvida se é essa engenharia mesmo que vai ser o que vai me servir ou se vai ser outra, sabe? E qual engenharia que você está pensando? Tô pensando em mecânica. Tipo, motor de carro, motor de fazer máquina funcionar, eu acho muito, muito legal. E eu acho que vai ser isso mesmo, sabe? É, qual a dica assim você daria pra escolher um rumo da engenharia? Olha, a primeira coisa é o que eu acabei de ver nos seus olhos, sabe? Acho que tem que encantar você. Então, eu ouvi você falando de engenharia mecânica, igualzinho eu falo de engenharia civil. Então, eu passava, né? Quando era menor, depois de estudar, quando passava no lote, a área vazia, e de repente começava a construção ali. Pode ser uma casa, pode ser um ponto comercial, né? Às vezes até praça. Em Patrocínio nós temos vários loteamentos, né? Você vê ali, era um campo aberto, às vezes uma plantação, e virou um loteamento, né? Então aquilo lá me encantava. Então eu acho que o primeiro aspecto, aquilo lá tem que te encantar. Se te encantar, você está no caminho certo. Então você fala de engenharia mecânica, né? Em construção de carros, motores, e você está satisfeito com isso, né? Você está realizado. Pensando nisso, é um sonho ainda, Sim. mas aquilo lá vai ser a sua realidade. E lembrar que é uma coisa a fazer o resto da vida. Então, você tem que trabalhar isso na sua cabeça. Não adianta fazer uma coisa que hoje, às vezes, você olha só a remuneração, né? A remuneração é boa. Tudo bem, mas pro resto da vida, né? E o bom profissional, ele busca a remuneração, ou melhor, a remuneração busca ele. Você vai alcançar o que você quer, porque você vai ser bom naquilo. Então, sempre faça aquilo que você tem facilidade, que você se encanta, que te fascina. É mais ou menos isso. Sim. E você falando em remuneração, acaba que engenharia civil tem em média quantos assim de remuneração? Olha, eu trabalho, eu sou autônomo, né? Eu tenho minha própria empresa, mas a Prefeitura de Patrocínio, se não me engano, paga em torno de R$ 7.000.
o engenheiro civil trabalhar 6 horas por dia, tá? Qual que é a grande vantagem? É que você tem um período longo, livre, para desenvolver outros projetos, para acompanhar alguma construção. Então, você consegue tirar ali uns R$ 10.000. Eu não sei se ajuda alguma coisa, né? Só que a engenharia é muito ampla, né? Engenharia civil. Então, você desenvolve projetos, você faz acompanhamento de obra, você pode desenvolver algum projeto seu particular, né? Desenvolver um prédio. Eu tenho alguns amigos que juntaram e vão fazer... São 3 engenheiros, vão desenvolver um prédio de 3 andares. Os 3 montaram uma empresa. Então, te dá essa expectativa, né? E como que foi a criação da sua empresa? Quando que você decidiu que você preferia ser autônomo do que trabalhar para o governo? Olha, quando eu formei, eu vim para Patrocínio e eu desenvolvi alguns projetos pequenos, casas, fiz alguns laudos. Na época, tinha muita casa irregular em Patrocínio. E a prefeitura, ela incentivou as pessoas a regularizarem as casas. Então, eu visitei algumas casas, fiz os laudos, chama laudo de vistoria. E isso era encaminhado para o CREA. Se tira um CREA, né? O CREA é o Conselho de Engenheiros Agrônomos, né? Então, eu desenvolvi o CREA, passava para a prefeitura, ela pegava o seu laudo, verificava, e a partir dali, ela regularizava a construção. Então, eu fiz isso. Depois, eu fui mexer com café. Minha família trabalhava com café, fui mexer com café. Sempre gostei, mas não era aquilo que me fascinava. Aí, em 2017, eu resolvi criar a minha empresa. Eu criei a CTB Empreendimentos Imobiliários, procurei uma área que pudesse desenvolver um empreendimento, eu queria construir um prédio. Eu via Patrocínio assim, eu vejo Patrocínio com poucos prédios, mas acompanhei a construção de alguns deles, né? Eu lembro do Mona Lisa, quando fizeram, eu ficava ali passando na porta, né, encantado, aquele prédio sendo desenvolvido. Eu falei assim, eu queria um dia poder ter essa oportunidade. Aí eu procurei uma área e comecei a desenvolver os projetos. Então foram 2 anos e meio de projetos, até conseguir chegar naquilo que a gente queria. Aí eu comecei a construção. Isso foi em 2020. O senhor acha que, hoje em dia, o mercado de engenharia civil ele está favorável para as pessoas que estão formando, ou se elas estão enfrentando mais dificuldades do que as pessoas enfrentavam antes? Não, na verdade, eu acho que hoje as oportunidades são maiores, tá? Quando eu formei, eu me lembro, minha turma tinha 27 alunos. Só 2 saíram empregados em engenharia civil. Só 2. 25 tiveram que procurar uma outra forma de atuar. Como eu também fiz, né? Não havia muito emprego. Hoje tem. Hoje, normalmente, você vê as obras, tem um engenheiro acompanhando. A prefeitura tem diversos projetos, né? Então, ela também tem contratado muitos engenheiros. Eu acho que as portas estão se abrindo, tá? E, é interessante essa pergunta também, porque atualmente muita gente procura um arquiteto em vez de um engenheiro. Quais umas diferenças assim que você pode citar de um arquiteto para um engenheiro civil? Bom, na verdade são coisas diferentes, tá? Na engenharia você tem 2 cadeiras de arquitetura, mas é muito básico. É mais para você entender como funciona. Então, na hora que você pega um engenheiro e desenvolver um projeto arquitetônico, vai sair uma coisa muito básica. Estou sendo bem sincero, tá? A menos que o engenheiro busque uma especialização em arquitetura. Já o arquiteto, ele tem essa capacidade de desenvolver os espaços, ele tem essa facilidade de visão. A gente fala, quando eu entrei na engenharia, eu lembro que o professor falou assim, a partir de hoje vocês vão ver tudo em 3D, né? Então, você olha, eu já vejo os 3 eixos, né? X, Y, Z. Eu vejo tudo em 3D. E é isso. O arquiteto ele tem uma facilidade maior para isso. Ele estuda para isso, ele desenvolve os projetos. Então, eu acho que são coisas independentes. Elas se casam, mas o arquiteto tem a importância dele. Então, e o engenheiro é aquele que desenvolve os projetos e executa. Então, na verdade, eles têm que trabalhar juntos, tá? Porque se o arquiteto fizer algo que financeiramente seja inviável, o engenheiro vai apontar. Isso aqui vai ficar muito caro, o vão é muito grande, não dá para casar. Aí ele volta para o arquiteto modificar alguma coisa para poder ficar mais economicamente viável do engenheiro fazer. Deu para entender mais ou menos? São coisas independentes, tá? Elas se casam, porque tudo se transforma num projeto sendo construído, né? Mas o arquiteto tem a função dele, o engenheiro tem a função dele. Sim, sim. Bem, na construção civil,
os pedreiros, né, sempre tem um mestre de obra, né, ou na maioria das vezes tem um mestre de obra. Aham. E muitas pessoas, às vezes, fazem as casas só com o mestre de obra, né, não pensam em contratar um engenheiro civil e muito menos um arquiteto. O que o senhor acha dessas pessoas, se elas os riscos que elas estão tomando, só pensando na construção e não nos cálculos necessários? Bom, primeiro que nós temos diversos mestres de obras bons, tá? Então, o mestre de obra é responsável pela execução e ele tem a prática. Então, eu acho que tem o valor dele. Agora, o engenheiro, ele tem o estudo. Então, ele consegue identificar os diversos riscos, ele consegue fazer os cálculos com mais precisão. Então, na verdade, às vezes, realmente, às vezes acontece a pessoa querer economizar com o engenheiro. E, na verdade, ela está gastando mais. Porque o engenheiro, ele se auto-remunera. Na hora que você contrata um engenheiro, você vai gastar muito menos nas edificações. Provavelmente, você vai ter um dimensionamento muito melhor das diversas estruturas. Na hora de fazer um projeto hidráulico, muitas pessoas fazem um bem básico, mas o engenheiro ele tem a capacidade de dimensionar para que possa funcionar. Estou falando assim, de coisas básicas, mas você vê um punhado de casas com banheiro entupido. É uma coisinha à toa. Por quê? Mal dimensionado. Né? Às vezes a água volta, ao invés de ir para a rua, ela volta dentro de casa. Aí às vezes até brota no vaso. Tá? Por quê? Mal dimensionado, mal executado. O engenheiro não vai permitir que isso aconteça. Agora, tem mestres de obras muito bons que também têm noção disso, né? Não vão deixar que isso aconteça. Entrando mais no aspecto da faculdade, como que foi sua jornada? Olha, cada fase da vida é interessante, tá? Vocês estão terminando agora o 3º ano, né? E vocês vão ver que essa fase ficou para trás. A faculdade é uma nova etapa. Os estudos são muito mais sérios. A forma de você encarar a vida é diferente, tá? No meu caso, eu passei com 17 anos na faculdade. Eu achei muito novo, mas infelizmente é assim, né? Vocês também estão com 17, no máximo 18 e vão entrar na faculdade. É uma jornada. No caso da engenharia civil, os primeiros 2 anos são muito pesados, tá? Acredito que os outros cursos também, mas a engenharia, porque eu fiz, né? Você vai ver cálculo é difícil. Eu tive colegas que desistiram porque não davam conta. Eu tive 2 colegas que foram jubilados. Sabe o que é isso? Não. Jubilado é quando a pessoa não consegue terminar o curso dela dentro do prazo. No caso de engenharia, quando eu fiz, eram 9 anos. O curso é de 5 anos. Mas você tem 9 anos para concluir o curso. E eles não conseguiram. Aí passou os 9 anos, eles tiveram que prestar um novo vestibular. Aí chama jubilado. Aí presta um novo vestibular, você não descarta o que você fez. Tudo aquilo lá, tudo que você foi aprovado, vale. Mas você tem que prestar novamente um novo vestibular e entrar na faculdade. E se você não passar? Você não termina o seu curso. E você não conseguiu concluir. Entendeu? Então, assim, só mostrando as dificuldades que o curso oferece, né? Mas os primeiros 2 anos são muito difíceis, mas os outros 3 anos já é o contrário. Você já começa a entrar nas áreas mais específicas. Então, a gente está falando de engenharia civil. Engenharia civil, por exemplo, engloba a construção de estradas, pavimentação, pontes, hidrelétricas, entendeu? Represas, aeroportos. Então, assim, é muito amplo também. E você vai vendo isso tudo dentro da engenharia. E aí você começa a interagir com a engenharia, brincar com a engenharia. Entendeu? E tipo, se eu começo a fazer, por exemplo, engenharia civil, faço 2 anos, quando começa a ter quando começa a entrar em um foco, eu vejo, nossa, esse não é o que eu tô querendo. E eu decido mudar de engenharia. Eu descartaria esses 2 primeiros anos ou... Não. Você aproveita. O que pode acontecer, os primeiros 2 anos são muito básicos, tá? Normalmente serve para todas as engenharias. Pode ter uma ou outra disciplina só que você tenha que fazê-la. Mas principalmente quando é a mesma faculdade, tá? Pode acontecer. Eu também vivi isso de colegas que vieram do UFMG e vieram para a UFO, que eu fiz em Uberlândia, né, na UFO, e que tiveram que repetir algumas matérias, porque a UFO não aceitou o curso, aquela matéria específica que eles fizeram na UFMG. É pouca coisa, mas você consegue aproveitar sim. Dentro da engenharia, né? Mas na verdade,
vamos falar assim, se você quiser ir para computação, por exemplo, também tem matérias da engenharia civil que casam com a computação. Então você consegue eliminar algumas matérias também. Tá? O que você fez, você nunca perde. Só que às vezes você muda de atividade, você tem que fazer outras. Entendeu? Entendi. Quantos anos você gastou na faculdade? 5 anos. Eu fiz uma coisa até interessante, tá? Eu não sei se vale muito ou não. Eu fiz meu estágio mais cedo. Eu fiz meu estágio no 3º ano. Assim que começou a ter essa possibilidade que eu saí do básico, a gente chamava o básico nos primeiros 2 anos, eu já fiz meu estágio. Fiz 1 ano de estágio. Então, quando eu formei, eu não fiquei... Normalmente as pessoas ficam devendo... Ou elas fazem o estágio no último ano, e elas ficam devendo o relatório, né? Que tem que ser aprovado por uma junta, por uma comissão. Como eu antecipei, eu consegui terminar esse estágio mais cedo. Então, meu último ano, quando eu entreguei o último ano, eu já formei. Eu já colei grau. Interessante. Mas foi em 5 anos. E o que você tem a dizer do que a UFO oferece para ramo de engenharia? Olha, a UFO é uma universidade muito conceituada. Sim. Ontem um dos meus colegas postou que ela estava, eu não lembro a posição exata, 100ª, alguma coisa, na América Latina. E eu acredito que é por aí. Só que assim, essas posições que eles dão para a faculdade tem a ver muito com o nível dos professores. Não necessariamente com tudo que o curso oferece, entendeu? Então, o pessoal hoje tem investido muito em trazer professores que têm doutorado. Às vezes o mestrado, na hora que traz o mestre, já põe o mestre fazer doutorado também para poder elevar o nível da faculdade. Então, talvez algumas faculdades ficam prejudicadas. Professores muito bons, mas por algum motivo não fizeram doutorado, entendeu? Mas a UFA, ela prepara muito bem os seus alunos. Não é só na engenharia não, tá? Medicina na UFA também é muito forte, odontologia, então tem vários cursos lá que você aproveita bastante. Sim. E a gente, querendo ou não pode deixar de citar atualmente, ou perguntar, né? Que é sobre a pandemia. Em relação a o que a pandemia trouxe de novidade para engenharia? Ou querendo ou não... De novidade? Umas mudanças, não precisa ser novidade. Não, na verdade a gente viveu isso, né? Quando eu fui começar esse projeto, foi bem no começo da pandemia. Como eu tinha já, vamos falar assim, eu tive que vender coisas para começar o projeto, começar o prédio. Até algumas pessoas falaram, espera passar a pandemia para você começar. Falei, mas como que eu vou esperar passar? Entendeu? Eu já tinha vendido, estava preparado para começar, tinha até contratado gente para poder começar na obra, né? Então eu comecei com a pandemia. Atrapalhou. Era pessoas que pegaram, né, a Covid, que não podiam trabalhar e quando adoeciam tinham que ficar alguns dias afastados. Era o uso da máscara constante, né? A preocupação que a gente tinha, material que faltou cimento, faltou ferro, encareceu bastante. Então, eu acho assim, eu não vejo muito benefício da Covid não, tá? Eu vejo mais, em termos gerais, foi um prejuízo, foi uma dificuldade que a gente aprendeu a conviver. Mas na vida tudo, não precisa ser Covid, né? A gente vai enfrentar algumas crises para frente também, né? Então a gente tem que saber enfrentar à medida que elas aparecem. Bem, nos últimos anos, né, mais especificamente depois dos anos 2000, o mundo começou a encaminhar muito para um lado tecnológico, né? Todo ano aparece uma coisa nova. Por exemplo, o Lucas falou no começo do podcast de engenharia mecânica, motores, né? E tá popularizando muito o motor de hidrogênio. Não sei se é um motor, né? Mas máquina movida a hidrogênio. E pro senhor, por causa dessas mudanças do mundo, né? Que tá muito da parte elétrica, o senhor acha que tem alguma área da engenharia que está sendo favorecida ou que era muito apagada antes, está começando a aparecer por causa disso? Você fala em novas oportunidades para engenharia? Pode ser. Ou, às vezes, uma necessidade de engenheiros de uma certa área. Olha, vamos falar assim, eu sou engenheiro civil, né? Eu vou falar um pouco mais do que eu sei. Há uns anos atrás, há poucos anos, 2, 3 anos atrás, começou a ideia de usar cabos de fibra de vidro no lugar de aço, de ferro, tá?
Não sei, sinceramente, se já teve alguma obra aqui no Brasil usando isso. Dizem que é muito mais resistente, é mais barato. Eu não sei se vocês entendem. O ferro, ele vem em vergalhão, né? Principalmente os ferros mais de bitola maior, são mais grossos. E aquilo lá é difícil de carregar, é difícil de trabalhar, é difícil de dobrar, sabe? Você tem que ter um armador para poder girar aquilo lá. A fibra de vidro, ela vem em rolos. Então é mais fácil transportar e você estica aquilo ali, você tem que tracionar um pouquinho, funciona muito bem. É uma tecnologia nova que ainda não chegou aqui para nós, tá? Alguém está desenvolvendo isso, com certeza, e deve ser um engenheiro, né? Mas não necessariamente um engenheiro civil. Quando se fala, por exemplo, em robôs, construção de casas, em alguns países já tem casas pré-fabricadas com robôs. Você consegue fazer uma casa em um dia e pouquinho, entendeu? Os robôs mesmo já fazem tudo. Você desenvolve o projeto, você entra na parte da automação e o robô executa. Também não chegou no Brasil, né? Mas é uma coisa muito, muito bacana e que é uma área nova também, dentro da engenharia, né? Vai servir para a engenharia civil, mas não necessariamente foi o engenheiro civil que desenvolveu, possivelmente um mecânico. Né? E não é só o mecânico, precisa do elétrico também. Você vê como a engenharia ela se casa, né? Ela se junta, todo mundo junto. A gente tem hoje uma plataforma muito interessante, chama BIM, que ela compatibiliza os diversos projetos. Por exemplo, na engenharia civil, vou falar cada um na sua área, né? Quando o arquiteto desenvolve um projeto, ele passa para o engenheiro poder fazer os cálculos. Acontece com muita frequência dos cálculos do engenheiro atrapalharem o projeto arquitetônico. Entendeu? Ele interfere. É uma janela que ele acabou invadindo essa janela, atrapalhou. Entendeu? Então, esse BIM, ele consegue compatibilizar esses projetos. Ele joga tudo dentro da plataforma só e você joga esses projetos e você tenta casá-los. Entendeu? É uma tecnologia relativamente nova e que está sendo cada vez mais difundida. Mas você acha que essas tecnologias podem causar alguns prejuízos? Por exemplo, você falou dos robôs. Você acha que vai acabar causando desemprego de novo? Na verdade, não. Quando eu era criança, estava começando os computadores. Tá bom? Todo mundo falava, não, o computador vai tirar emprego, vai tirar emprego, vai tirar emprego. Até a questão de impressão. Não vai usar mais papel. Na verdade, não aconteceu isso. Né? O que mudou foram as atividades. Então, continua com os empregos, só que não necessariamente os mesmos empregos. São empregos um pouco diferentes. As pessoas precisam se especializar um pouco mais, entender um pouco mais do que elas estão fazendo. Né? Você muda um pouco o foco. E eu acho que no final é bom para todo mundo. A tendência, na verdade, é otimizar os processos. Até o meu menino mais novo, o Vitor, me perguntou sobre a questão da engenharia também. Ele também está pensando em engenharia mecânica. Né? Pelo menos foi uma possibilidade. Aí eu falei com ele a questão dos prédios, que eu acredito que no futuro, em pouco tempo, nós teremos muitos prédios construídos com estrutura metálica. Entendeu? Nós vamos sair um pouquinho só do concreto e aço e vamos para o metálico. Entendeu? É muito mais rápido o processo. E modifica também a mão de obra, né? São outras pessoas trabalhando no canteiro de obras. Acaba que, de certa forma, gera novos empregos também, né? Exatamente. O que você vai ter é novas áreas entrando. Toda vez vai acontecer. Uma determinada área pode ser extinta. Outro dia eu estava vendo algumas profissões extintas e tem algumas, né, que não existem mais. Porque a tecnologia ela trouxe novas visões, né, novas funções. O que você vai ter é pessoas especializando em outras áreas. Né? Faz sentido. Uhum. E qual que é a sua opinião sobre a inteligência artificial que a gente está vendo? ChatGPT, essas ferramentas. Ixi, aí você tá me pegando. Olha, só vem somar. Tá? Eu, necessariamente, não estou muito por dentro de todas elas, não. Mas a gente ouve falar bastante, né? E o que nós temos que entender é que vocês estão entrando agora no mercado. Vão fazer faculdade ainda. Vocês vão trazer coisas que eu não vou estudar, eu vou apenas ver. Então, vocês vão trazer algo, por exemplo, para a minha empresa, possivelmente eu vou precisar de um profissional que entenda disso. Vai abrir uma possibilidade, entendeu? É o que eu falei, sempre essas inovações, elas trazem oportunidades. E eu acho que a gente tem que encarar as coisas assim, não como dificuldade, mas como oportunidade. Fica mais fácil de entender, né? E dedicação.
E estudo sempre, tá? Eu ia comentar, com relação a essa empresa que eu montei, antes de eu montar a empresa, eu fiz MBA em gestão financeira, para ter condições de gerir uma empresa, né? Eu procurei fazer um curso de incorporação para entender como funciona um empreendimento desse tamanho, né? Porque não é fácil você construir um prédio, né? Então, isso aí exige muito da gente. Bem, o senhor tocou na questão da construção civil, agora há pouco, e pelo menos eu vi, alguns anos atrás, sobre o cimento, acho que cimento pronto, né? Que vem um saquinho já pronto. É uma propaganda que estão fazendo dele porque ele construiu, acho que, alguns estádios de futebol e faz propaganda disso, né? Mas o senhor acha que cimento pronto, ele é melhor que o cimento que o pedreiro faz na hora? Ou é só para vender mais? Não. Acho que são coisas diferentes. Você ganha velocidade, ele já vem pronto. Você ganha garantia de que ele já foi preparado, né? Então ele vai te dar aquela resistência. Porque você faz dosagens de concreto. Pela dosagem que você faz, mais ou menos cimento, mais ou menos areia e brita, você muda a resistência do concreto. Então, para cada função, para cada coisa que eu preciso fazer, eu modifico o traço do concreto, entendeu? Esse cimento vem pronto. Então, você ganha agilidade, você ganha a confiabilidade, que vai ser bem executado, entendeu? Da mesma forma do cimento, tem a argamassa pronta também. Também você pode montar. Normalmente é um pouco mais caro, tá? Mas você pode trazer ela pronta. Você assenta muito mais rápido. A aplicação dela é mais fácil, né? Mas acaba que no final sai um pouquinho mais caro. Uma coisa que a gente está vendo muito, uma coisa que a gente está vendo muito atualmente são os intercâmbios nas faculdades ou profissionais mesmo saindo do Brasil para ir trabalhar fora. Você acha que um engenheiro, seja qual for o caminho, ele tem muito essa possibilidade de trabalhar no exterior? Tem. Tipo, você acha que a faculdade consegue abrir bem essas portas para ele? As faculdades no Brasil, elas comunicam muito bem com as faculdades, principalmente na Europa. Então, se você quiser fazer intercâmbio dentro da faculdade, inclusive eu acho que é muito interessante isso. Eu tive colegas que fizeram e hoje as portas estão mais abertas ainda. Você consegue com facilidade, tá? Tanto você consegue ir para fora estudar, quanto alguém de fora consegue vir para o Brasil. Porque as engenharias, voltando a falar de engenharia civil, né? A engenharia no Brasil, ela é diferente da engenharia, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos trabalham muito com madeira e ferro. E aqui no Brasil é concreto. Entendeu? Então, o engenheiro formado nos Estados Unidos, quando chegar no Brasil, ele vai ter dificuldade. Ele vai ter que se preparar para trabalhar no mercado nosso. E a mesma forma nós para trabalharmos lá. Entendeu? Então, eu acho que, na verdade, existe o interesse das faculdades em ter esse intercâmbio. Interagir com as outras faculdades. Né? Que, na verdade, não é só troca de ser humano, né? Passa uma pessoa daqui, vai para lá, volta. É uma troca de conhecimento. A pessoa estudou aqui, ela vai para lá, ela vai adquirir um conhecimento lá fora e vai trazer para nós. Uma troca de conhecimento. Sim. E não é difícil, tá? Se a pessoa realmente quiser, assim que entrar na faculdade, já procura e tem. Tá aberto, tá? Para você fazer a faculdade. Inclusive, eu acho que intercâmbio dentro da faculdade é até mais interessante do que antes. Sim, tanto é que o negócio é um leque que se abre, né? Você vai estar com, além de uma cultura nova, um jeito novo de pensar sobre a sua profissão. Sim, e outra coisa, é o seu currículo, né? Uhum. Imagina o seu currículo, se chegar numa empresa, você acabou de formar, todo mundo que forma não tem experiência, vai ter que adquirir experiência ao longo dos anos, né? Mas você já chega com experiência de ter morado no exterior, possivelmente falar mais uma língua, e com conhecimentos que as nossas faculdades não oferecem. Sim. Falando nesse ramo de engenharia, quais são alguns dons que você pode citar que um bom engenheiro tem que ter? Bom, eu costumo falar muito que uma das coisas que me fascina da engenharia
é você chegar no canteiro de obras e enfrentar com um desafio novo. Quase todos os dias. Você chega, é alguma coisa que aparece, porque o projeto, ele direciona aquilo que você pretende fazer. Só que na prática você encontra diversos obstáculos, entendeu? As coisas não saem como você pretendeu fazer. E você precisa achar a solução para aquilo. Então, a pessoa tem que ser criativa, né? A pessoa tem que ser inventiva. Às vezes você entra na internet e consegue achar a solução, às vezes você não consegue achar a solução, então você precisa pesquisar sobre aquilo. Às vezes você tem que ligar para um colega seu, olha, aconteceu isso, o que eu posso fazer? Você vai lá comigo? Até por isso que eu falo assim, ninguém trabalha sozinho, né? Cada um precisa do outro. Você tem que gostar de projetos, porque você precisa ler os projetos. Se você não for desenvolver, e aí tem os ramos da engenharia, né? Quando a gente fala em engenharia civil, nós estamos falando em projetos, deixa eu falar só os básicos, estruturais, você tem que desenvolver o projeto hidráulico, de combate a incêndios, né? Aí você pega o engenheiro eletricista, tem o projeto elétrico, e o engenheiro responsável pela execução da obra, que é o engenheiro civil responsável, que está lá todo dia, ele tem que saber ler esses projetos, entendeu? Ele tem que identificar isso. Então, você também tem que gostar de mexer com isso, né? De ter essa facilidade de olhar um projeto e identificá-lo. Não sinceramente de desenhar, tá? Eu acho que aí vai muito para o lado do arquiteto. Mas você tem que saber fazer essa leitura. Interpretar. Então, você tem que gostar disso. Entendi. Além, assim, eu falo muito questão de matemática e física, você tem que ter uma certa facilidade. Não precisa ser sua matéria preferida, não. Mas você não pode ter dificuldade. Senão você vai sofrer ali. Né? A gente fala muito desses cálculos que já vêm prontos e cada vez mais as pessoas estão se especializando nas áreas, né? Então, você tem o engenheiro calculista, você tem o engenheiro que faz o cálculo hidráulico, então cada um na sua área. Mas o responsável pela execução, ele tem que ter um conhecimento básico, porque vai acontecer de pequenas estruturas que ele não vai atrás de um calculista para fazer, ele mesmo tem que fazer, né? Ele tem que ter essa facilidade. Não estou falando grego, não, né? Não, Tá dando para entender? Consegui. Bem, o senhor disse que desde criança o senhor olha para as coisas e fica fascinado com a engenharia ao seu redor, né? Mas vamos supor que o senhor não tivesse ido para engenharia civil. Qual outro curso o senhor teria escolhido? Nossa, eu não consigo pensar fora da engenharia. Acho que eu fiquei muito dentro da caixinha, Eu sabe? fiquei esperando você escolher outra engenharia. Você acha que às vezes como é que chama? Urbanismo e... Arquitetura. Arquitetura. Arquitetura e urbanismo. Não, eu não sou... Eu admiro quem tem facilidade para olhar o ambiente e fazer aquelas modificações e pensar no futuro. Eu não tenho essa facilidade. Você acha que seria para outra engenharia, então? Não, talvez eu seria um administrador de empresa. Eu gosto muito, que também tá dentro da minha área, né? Pelo que eu estou fazendo. Eu gosto muito de administrar, eu gosto muito de gerir pessoas, sabe? Tocando um pouquinho nesse ponto, se você pudesse voltar atrás no tempo, né? Você faria alguma coisa diferente? O que você faria, assim? Talvez eu teria começado a engenharia mais cedo, assim, do que eu estou fazendo agora. Sim. Eu comecei em 2017, né? Talvez uns 10 anos antes eu teria começado a construção de prédios. Mas eu acredito que as oportunidades vêm na hora certa, né? As coisas aconteceram para ser desse jeito. Muito. Quais são algumas dificuldades que você encontrou, tanto na faculdade como no seu trabalho hoje em dia? Olha, a faculdade, isso serve para todos nós que, eu falo, para mim serviu, para você, se você for estudar fora, né? Eu acho que o primeiro desafio é morar fora. Né? Você sair fora da casa dos seus pais não é fácil. Né? Aquela comidinha da sua mãe, chegar em casa e ter o aconchego, né? Então, mas também faz parte do amadurecimento. Você vai estar crescendo com aquilo. Então, acho que esse é um desafio. A faculdade, diferente da escola, eu fico vendo a gestão do ABC, né? Principalmente a Aline, que está sempre preocupada com vocês, às vezes ela manda áudio, né? Na faculdade não tem isso. É cada um por si, e se você for reprovado, o problema é seu, entendeu? Então, realmente é você sozinho.
Você tem seus colegas, são pessoas que vêm de outros lugares, não tem identificação com você. Então, talvez você consiga, por exemplo, na engenharia mecânica, talvez você tenha um ou outro colega de patrocínio. Mas você vai ter outros 30 colegas que vieram de São Paulo, que vieram de outras cidades, alguns são de Uberlândia, né, se for fazer UFO, né? Uhum. Então, você vai ter pessoas com costumes diferentes. Então, é uma nova realidade. É uma dificuldade, entendeu? Você poder, a questão de casa, você querer voltar para casa, querendo ou não, é outro município, você tem que dispor de tempo de voltar, então você vai passar seu tempo lá, nessa outra cidade. E com relação à faculdade em si, com os cursos, que é muito mais sério, entendeu? Se você sai mal numa prova, normalmente você não recupera na outra. Então você tem que estar sempre atualizado nos estudos, não pode deixar acumular matéria. Teve dificuldade, procura um monitor. Eles têm monitores para todas as áreas, entendeu? Normalmente os monitores são colegas seus que já passaram por aquela disciplina. Então já viram aquilo. Procura um monitor, não se acanhe e nunca deixar acumular. Né? A biblioteca vai fazer parte do seu dia a dia, né? Mesmo que hoje seja muita coisa digital, a biblioteca é um ambiente em que você se dedica. Você não distrai, né? Você está ali para estudar. E você falou da dificuldade acadêmica, né? E da profissão. Isso. Olha, você sai daquela caixinha, sabe? Em que você está protegido, em que você agora é responsável por tudo. Então você imagina, você faz um cálculo errado. Você não pode. Você não pode errar uma conta. Tem que conferir 10 vezes. Você não pode executar errado. Entendeu? Pode ter consequências muito sérias. E você responde por aquilo que você está executando e que você está fazendo. Então tem esse ponto. Outra coisa também, dentro da engenharia civil, é que você depende muito dos outros. Então, você vai fazer um projeto. Então, vamos falar assim, o projeto arquitetônico depende do arquiteto, né? Mesmo que você discuta com ele o projeto, as ideias são dele. Aí você vai passar para a aprovação da prefeitura. Essa, inclusive, é uma das dificuldades aqui de patrocínio, mas está melhorando com o tempo. Que o projeto vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você tem que ficar corrigindo ele o tempo todo. Às vezes gasta um tempo enorme para isso. E depois você vai executar, você depende de funcionários. Então, por exemplo, patrocínio hoje, uma das dificuldades hoje é a falta de profissionais, de pedreiros e serventes. Incrível que pareça. Você vai atrás, sabe? As pessoas têm muitas obras na cidade e poucos profissionais. Então, é difícil, tá? A gente costuma ir atrás e não achar, sabe? Eu até estou precisando e não consigo encontrar. Então, é outra dificuldade, né? Nem tudo é feito dentro da obra. Alguns, por exemplo, eu tive que colocar 2 caixas de aço para o corpo de bombeiros, se tiver um incêndio, né? A gente espera que nunca tenha, mas a caixa fica protegida, né? E a água é usada para o combate a incêndio. Eu dependo de terceiros para fazer isso, né? A gente não faz isso na obra. Você tem que contratar alguém para executar e você coloca na obra. E assim, as dificuldades vão aparecendo. Mas eu acho que isso também em todas as áreas, né? Não é só engenharia, não. Isso é no dia a dia. Um ponto que me veio aqui, você acha importante, por exemplo, no caso muito importante, ir muito para fora para estudar? Por exemplo, a gente tem a UFO, que é uma excelente faculdade, só que, querendo ou não, muita gente foca em passar em São Paulo, na UFO, por exemplo. Na USP. Na USP. Você acha importante, você acha que tanto faz ou seria um grande diferencial seu? Lucas, acho que depende muito do que você quer, né? A Unicef oferece o curso de área civil, né? Uhum. E eu tenho alguns colegas formados, alguns colegas de trabalho, né? Sim, sim. Que formaram aqui e são bem formados. A faculdade também é boa. Depende do que você quer, do seu horizonte. Acho que depende da sua dedicação também, né? Da sua expectativa. Eu acho interessante você ir para fora no sentido de você amadurecer. Entendeu? Não que você não volte patrocínio. Você pode voltar, você pode estudar na USP, formar, né, pegar o diploma e voltar para cá. Só que a USP também ela tem vários campos, né? Por exemplo, um campus muito bom é São Carlos, né? O pessoal fala muito bem de São Carlos. Mas depende muito do que você é, uma coisa muito pessoal, entendeu? Não tem necessidade. Eu acho que se você quer trabalhar em patrocínio, tem dificuldade de mudar, a Unicef é uma faculdade muito boa. Você quer fazer uma faculdade federal, você vai para a UFO. Você quer tentar algo diferente, você tem diversas faculdades, né? Tem o FMG aqui em Minas, né? Tem a USP e por aí vai, né?
Mas eu acho que é muito válido pensar que vai ter muita dificuldade. Por exemplo, como você falou, mudar, sair da cidade, sair da casa dos seus pais, é muito difícil, mas eu acho que isso é bom porque a pessoa cresce, até mesmo como profissional, como pessoa. Então eu acho, na, na minha opinião, eu acho válido tentar sair, tentar fazer alguma coisa diferente, porque qualquer coisa você pode voltar sempre. Sim, eu tenho falado isso pro Lucas, que é interessante ali pro Uberlândia, sabe? Tô pensando na UFO, né? Sim, sim. Mas nesse sentido de ele crescer como pessoa. E aqui a gente faz tudo, né? Ali ele vai ter que se virar. Ele vai ter que pensar. E a gente tá perto, né? A vantagem do Uberlândia é isso. 1h30 de carro, 2 horas no máximo, você tá lá. Então, qualquer coisa acontecer, você vai para lá, tem um ônibus direto de lá para cá também, se precisar, né? Mas eu acho interessante, sim, você pensar assim, não só na sua formação acadêmica, mas na sua formação como pessoa, sabe? Ir para lá, amadurecer, tá perto dos pais, ao mesmo tempo tá fora de casa. Você tá fora de casa, mas você ainda tem um suporte, porque você tá muito perto. Exatamente. E querendo ou não, Uberlândia, eu falo de Uberlândia porque eu estudei lá também, né? É muito junto, nós temos pessoas conhecidas lá também. Possivelmente, eu acho que você morou lá, né, Lucas? Uberlândia, não? Nunca morei. Nunca não? Mas eu tenho uns parentes que moram lá. Exatamente. Então, assim, acaba que você tem pessoas conhecidas, né? Se precisar, você tem alguém ali perto, né? Provavelmente na própria faculdade, se o Lucas for pra UFA, ele vai ter colegas daqui. Talvez até eu, inclusive. Aham. Então eu acho que é importante, se tiver dentro do possível, dentro da sua realidade, é importante tentar mudar. Eu acho que sim. Aliás, eu acho que sim, não. Eu acho que... Na verdade, eu acho que é fundamental, tá? Uhum. Tem países que quando o adolescente, né, vamos falar assim, alguém da idade de vocês, termina o curso... A escola. E vai entrar na faculdade, automaticamente ele já sai, mesmo que vai morar na mesma cidade. Já forma uma república, já com esse intuito, sabe? De aprender o dia a dia, da independência, do trabalho, de ganhar o seu pão do dia a dia, sabe? De não depender mais dos pais para as despesas básicas, né? Nem emocionalmente. E também para não ter que prestar conta de tudo, né? E também você não quer que sua mãe, seu pai saibam de tudo que você faça. Cada um tem sua individualidade, né? E isso é importante também na formação. Sim. Quais conselhos você daria para quem está almejando a engenharia? E, tipo, foca em tal coisa ou o quê? Engenharia. Bom, primeira coisa. A engenharia, ela, como eu falei, ela me fascina, mas ela nunca caminha sozinha. Uhum. Todos nós dependemos uns dos outros, né? Então, você vai ver, por exemplo, uma cadeira, vai ter cadeira de direito dentro da engenharia, vai ter cadeira de administração de empresas, você tem cadeira de economia, né? O curso de matemática é muito pesado. Inclusive, um desses dias eu conversei com um professor de vocês, ele dá aula de matemática. Aí, conversando, eu falei que era engenheiro, né? Aí ele falou assim, então você sabe mais matemática do que eu. Eu falei, de jeito nenhum, pelo contrário. Eu sei muito pouco de matemática, eu sou engenheiro, você é o matemático, né? E ele está fazendo outros cursos, né? Então, cada um tem o seu ramo de atuação. Então, eu acho que o engenheiro, o foco dele, ele tem que ter facilidade e tem que enxergar, sabe, essa questão do dia a dia, da inovação, de sair do nada e criar alguma coisa, como uma coisa que o motiva, entendeu? Uhum. Essas dificuldades de encontrar na obra como desafio e não como um problema, entendeu? Até é interessante isso, né? O problema é algo que às vezes você não consegue achar uma solução para aquilo. O desafio é algo que te motiva. Entendeu? Sim. Mas eu acho que serve para todas as profissões também, tá? Você está falando aqui de engenharia, mas isso serve para tudo. A medicina, por exemplo, você imagina, a pessoa forma na faculdade e também tem pouca prática, né? Ela tem que ir para o campo de trabalho, né? Para poder entender como a coisa funciona. É muita teoria e pouca prática, né? Sim, sim. A prática é essencial. Agora eu acho que com relação a tudo que nós falamos aqui, pensando em todos os cursos,
eu acho muito importante você, primeiro, tentar identificar aquilo que você gosta. Então, por exemplo, você vai pensar em fazer um curso de Direito e você não gosta de escrever. Não vai. Entendeu? É difícil. Não estou falando que é 100% impossível, mas é difícil. Você vai para engenharia, mas matemática de jeito nenhum. Não quer dizer também que você vai ser um mau profissional, mas vai ser difícil, entendeu? Então é identificar aquilo que você se identifica mais. Dentro disso aí, tentar realmente achar algo que te encanta, sabe? Às vezes nem sempre acontece. De você bater o olho e falar assim, não, eu quero ser isso. Aconteceu comigo, mas nem sempre acontece com todo mundo. Agora, eu não sei realmente, se você tem dúvida no que vai fazer, o Enem de vocês é daqui a uns 40 dias, né? Então tá chegando. Se tem dúvida, eu não sei até que ponto que seria bom você começar a faculdade com dúvida, entendeu? Talvez seja bom, presta o Enem, ver o que dá, vai ter um tempinho ainda, né? Mas tentar direcionar o máximo possível, porque a decisão sua agora vale pro resto da vida, né? E acaba que esse é um dos motivos que a gente está fazendo esse podcast, assim, de trazer várias profissões pra galera realmente assistir e ter uma noção do que cada profissão o que é cada uma, né? Por isso que é muito válido. Fazer teste vocacional, porque realmente eu acho que a faculdade não é simplesmente não, pra vida inteira você precisa daquilo pra definir totalmente sua vida. Mas seria bom já passar de primeira e se sentir tranquilo. Eu acho que isso tranquiliza. Agora aquilo também. Vamos supor que você escolha uma profissão, faz seu curso, né? O curso tem 5 anos, forma, começa a trabalhar e fala, nossa, não é isso. Pois é. Reconheça o erro e faça outro curso. Entendeu? Você trabalhar numa coisa que você não gosta pro resto da vida é muito difícil. Não dá certo. E nunca pense que a remuneração é o mais importante, porque não é. Tá? O bom profissional, ele se valoriza. E hoje as profissões todas, o bom profissional, ele tem espaço dele e ele é valorizado, tá? Eu acho que eu não conheço nenhuma profissão que não tenha oportunidade. Todas têm. Mas tem que gostar do que você faz. Sim. E eu acho que já tá bom, né, pra finalizar. Você quer deixar alguma mensagem pra quem tá assistindo? Olha, primeiro eu quero agradecer novamente, né? Tanto a Módulo quanto vocês. Eu achei super interessante essa ideia, né, da discussão das profissões. Talvez até valesse, talvez no futuro, uma mesa redonda com vários profissionais de várias áreas, sabe? Mas achei muito bacana isso. Acho que essa discussão, espero que tenha ajudado alguém que talvez esteja escutando, né? E a gente está aberto também, se quiser tirar alguma dúvida, não é porque a gente não vai estar aqui que não possa vir, perguntar. Eu estou com a construção ali, se alguém quiser ir lá para olhar, é muito bem-vindo, tá? Só me avisar. É até bom que você vai ver no local o que o engenheiro faz, né? Mas tenha convicção daquilo que você quer, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente pode errar na convicção da gente, mas se você não buscar, é muito pior, sabe? Então a gente pode ir para uma área e ver que não é bem aquilo e voltar atrás, sempre pode. Mas quando você já começa em dúvida, normalmente vai dar errado. Então procure ter mais convicção antes de tomar qualquer decisão. E lembrar que a decisão é pro resto da vida, né? Não que não possa voltar, mas para refletir bastante. Vocês ainda são novos, mas a hora é agora, né? Felizmente ou infelizmente. Então o caminho ele tá à disposição de vocês, né? Vocês têm que escolher e seguir em frente. Então, esse foi o último programa desse Podferas. Quero agradecer a Módulo novamente, ao ABC, que pôde proporcionar isso para a gente. E muito obrigado para você que assistiu a todos, ou assistiu até mesmo só a um. E é isso. Obrigado.